Muito bem, pessoal. Hoje a gente vou dar uma explicação geral de como fazer essa quaresma, né? Como que faz essa devocional. Acho que a maior dúvida é a devocional e eu vou tentar ajudar vocês para vocês entenderem melhor como que faz essa devocional da quaresma, tá? Eu não sei se todos imprimiram, mas assim, tem o papel, a apostila da quaresma, né? Ao invés da igreja imprimir para todo mundo, a gente mandou o caderninho para todo mundo imprimir. Eu não sei como é que faz, mas tem uma forma de você, em uma página só, você colocar duas páginas, página 1 e página 2. E aí, se você fizer frente e verso, parece que dá 21 páginas só de papel, né? Então, se você quiser gastar pouco papel, você faz esse esquema. Se você quiser perguntar para a Bia sabe fazer, eu não sei fazer. Mas dá para colocar uma página aqui, e aí você diminui o gasto de papel, o gasto de tinta da impressora, né? E aí você consegue gastar menos, né? Eu fiz assim grandão para vocês poderem ver, e eu também vou passar digital para vocês entenderem, né? Então, assim, o nosso caderninho ficou muito bonito, né, pessoal? Os detalhes, assim, eu achei muito legal. Então, fui a Bia e o Marquinhos que fizemos essa apostila da quaresma, né? Eu cuidei toda da parte interna de conteúdo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês verem como que vai funcionar essa quaresma, principalmente a parte da devocional, que as pessoas estão com bastante dúvida, tá? Então, a quaresma, a primeira coisa que eu estava conversando com a tia Mioi, e eu descobri uma coisa interessante também, né? Se a gente começar no dia 17, a quaresma, ela termina no dia 29 de abril, né? 29 de março, né? A gente começa em fevereiro e termina em março, dá 40 dias. Dia 29 de março acaba, né? Só que o que acontece? Por que a gente colocou aqui de 17 de fevereiro até dia 3 de abril? Porque a Páscoa cai no dia 4 de abril, né? Então vai sobrar aí uns 4, 5 dias que não tem a devocional, os 40 dias de devocional, né? Então, assim, aqui, né, a apostila tem 40 devocionais, são 40 dias de jejum e oração que a gente vai fazer. Esses outros 5 dias, 4 dias, deve acabar na sexta-feira. Aí tem, não, sei lá, acho que acaba na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, tem mais 4 ou 5 dias que a gente vai continuar na quaresma. Mas assim, se você quiser terminar o seu jejum, você pode terminar, né? Eu acho que eu vou ficar até a Páscoa mesmo. Quando eu chegar na Páscoa, eu vou terminar meu jejum. Então, a devocional vai terminar um pouco antes. Aí eu tenho uma sugestão, pessoal. Uma sugestão é o seguinte: é que nesses últimos 4 dias ou 5 dias, eu faça uma devocional especial todos os dias, né? A última semana que antecede a Páscoa. A gente vai fazer todos os dias uma devocional chamada As Últimas Palavras de Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, ele falou algumas frases, né? Aquele Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele falou uma coisa para o João, falou: João, essa é a sua mãe. Falou para Maria: esse é seu filho. Tem 7 frases super importantes que Jesus falou antes de morrer na cruz. São as últimas 7 palavras de Jesus na cruz, né? E eu estou pensando em fazer essa devocional durante esses últimos dias, para a gente poder usar esses últimos dias com mais intensidade, para a gente ver o amor, o propósito, a missão da morte de Jesus Cristo e a gente entrar na Páscoa entendendo toda essa importância do que é a Páscoa de Jesus, tá? Então, por isso, a quaresma ela vai durar do dia 17 de fevereiro até o dia 3 de abril, tá? Então, assim, do dia 17 de fevereiro até o dia 29 de março, vai ser 40 dias com essa devocional do Evangelho de João, tá? E aí vai sobrar 5 dias, 4 dias, e a gente vai fazer essa devocional especial das últimas palavras de Jesus na cruz, todos os dias de manhã, tá? É uma forma da gente se preparar para a Páscoa, tá bom? Então, a apostila começa explicando essas 4 coisas importantes da quaresma, né?
quais são? O jejum. O jejum, como a maioria sabe do jejum, você vai escolher um item, 2 itens, 3 itens, sei lá quantos itens você quiser, para você jejuar durante 40 dias. Você vai se abster dessas coisas, dessas comidas ou de alguma coisa que você gosta muito, que seja importante, que seja algo que você gosta muito, mas que você vai se abster dessas coisas importantes para mostrar para Deus que ele é mais importante do que as coisas importantes da sua vida, né? Então, assim, a ideia é mais ou menos essa, né? Da gente se abster de algo importante para mostrar que Deus é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, né? Então, alguns tiram comida, alguns tiram negócio do celular, alguns tiram Instagram, alguns tiram... Você só não pode tirar o que é vital, né? Por exemplo, a internet. Eu vou tirar a internet, mas não dá, porque às vezes você precisa entrar no Zoom, você precisa fazer alguma pesquisa, né? Então não dá para tirar o Zoom. Dá para tirar a televisão? Talvez, a televisão acho que dá para tirar. Os filmes, dá para tirar. Sei lá, os jogos dá para tirar. O que não pode tirar são coisas essenciais. Então não vai tirar, por exemplo, o teu marido, né? Ah, eu quero ficar 40 dias sem meu marido. Ainda dá. Não pode, né? 40 dias sem minha esposa, né? 40 dias sem meus filhos. Não dá. Então, assim, são coisas vitais. Essas vitais não pode tirar. Água não pode tirar. Comida total não pode tirar, né? Para você fazer um jejum de 40 dias de comida, precisa de um preparo para isso. Não é tão simples assim, né? Precisa de todo um preparo, tá? Então, assim é o jejum. A oração é o seguinte, pessoal. Eu queria pedir uma ajuda de vocês. A nossa equipe de intercessão vai coletar pedidos de oração para a gente lançar semanalmente para a igreja, para a gente estar orando por isso. Então, assim, eventualmente a gente vai pedir para você, se tem um pedido de oração geral, se você tiver um pedido de oração pessoal, eu vou falar com a Bia direitinho, a gente vai ver alguém da equipe de intercessão que vai recolher esses pedidos de oração para a gente estar orando durante essa semana, tá bom? Mas vai ter alguns pedidos especiais, tipo, vamos orar pelos casamentos da nossa igreja, vamos orar pela reforma da nossa igreja, vamos orar pela vacina, que todo mundo toma vacina. Pedidos de oração gerais. Esses pedidos, eles vão ser sempre lançados nos finais de semana, no domingo. E aí, no domingo, a gente recebe esses pedidos de oração e a gente ora durante a semana, tá? Eu acho que as devocionais, elas vão ser compartilhadas em grupo, né? Eu acho que esse aqui, o motivo desse vídeo maior é por causa das devocionais, porque eu acho que as devocionais, a gente está precisando de entender melhor como que faz essa devocional, né? Vou falar dos grupos que está mais fácil. Os grupos, eu prefiro que você faça um grupo de dentro da sua INC. Dentro da INC, divide em grupos de 3 a 4 pessoas. Não pode fazer um grupo de 20 pessoas, é muita gente. Mas se você for passar um pouquinho desse número, umas 5, 6 pessoas, talvez não tenha problema. Mas a ideia é que você compartilhe todos os dias aquilo que Deus falou com você na devocional. Agora eu vou falar uma coisa mais legal para vocês. Não precisa escrever. Não precisa escrever. Sabe o que você faz? Você vai lá no seu WhatsApp, né? E aí você tem o seu WhatsApp, e aí quando você vai fazer a devocional, você fez a devocional, você estudou a Bíblia, alguma coisa tocou no seu coração, sabe o que você faz? Grava o áudio, escreve assim, hoje eu entendi que Deus quer falar comigo sobre a salvação em Cristo Jesus, e Deus tocou no meu coração, eu entendo que Deus é misericordioso, que eu sou pecador, que o mundo é aquilo que me atrapalha em Jesus e o que eu devo fazer é buscar esse Deus maravilhoso que me salva, que morreu por mim, que pagou um alto preço pela minha vida. Aí você grava, entendeu? Não precisa escrever todos os dias, você pode simplesmente gravar um áudio ou uma oração, né, daquilo que você entendeu, daquilo que Deus falou com você e você compartilha no seu grupo, tá?
Tem pessoas que estão participando da quaresma e que não fazem parte de nenhuma INC, que não fazem parte nem da nossa igreja, são de outras igrejas que estão participando aí da quaresma. Não tem problema, não tem problema. Se você quer participar de um grupo e não tem um grupo, me escreve, me manda um WhatsApp e eu vejo com você um jeito de abrir um grupo para você ou de você entrar em algum grupo, tá? Mas é importante compartilhar as nossas devocionais, por quê? Porque as devocionais, elas vão... quando eu tenho o compromisso de compartilhar com alguém, eu não deixo de fazer. Quando você não tem compromisso com ninguém, às vezes você faz assim, ai, deixa para amanhã, ai, depois eu faço. Ai, deixa eu chegar sexta-feira, daí eu faço tudo de uma vez, entendeu? Então, assim, quando você tem um grupo, você cria um compromisso com esse grupo de fazer o compartilhamento das devocionais. Vamos lá, vamos falar da devocional. A devocional, então, o que vai acontecer? A gente pegou o Evangelho de João e a gente dividiu em 40 pedaços. O que é essa meditação, né? essa devocional? Eu que criei esse nome, pessoal. Nem sei se esse nome é o melhor de todos, mas fui eu que criei. Chama meditação caça ao tesouro. Por quê? Porque, às vezes, na Bíblia tem tesouros que a gente não consegue encontrar, né? Mas essa meditação ajuda a gente a encontrar o maior tesouro, que é o quê? É ouvir a voz de Deus lendo a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus e não ouve a voz de Deus, é como se a gente tivesse perdido tempo. Tipo, eu li, mas assim, li por ler. Mas quando você lê a Bíblia e a palavra de Deus fala com você, Deus fala com você, aí você fala assim, puxa vida, encontrei um tesouro maravilhoso na minha vida, né? Então é isso. Então, segundo Richard Foster, ele diz que a meditação é um tipo específico de experiência em que, mediante a cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos o processo de pensamento a mover-se a uma determinada direção. Ou seja, você pega aquela palavra, você transforma ela em algo, uma lição para a sua vida, e e aquilo te dá uma direção na sua vida, né? Então, meditar é separar um tempo do dia para olhar para a palavra de Deus e tentar ouvir a voz, refletir os nossos pensamentos e a nossa personalidade sobre a Bíblia e perceber o quanto ainda precisamos ser transformados para viver uma vida que agrada a Deus. Existem muitos tipos de meditação, mas essa que vamos ensinar é muito fácil, simples e serve para meditarmos no texto da Bíblia. Meditação caça ao tesouros vai se basear em duas partes principais e 4 perguntas, tá? Primeira parte, pessoal, presta atenção. A primeira parte é escolher o texto. Vocês não vão precisar escolher o texto, porque o texto já está escolhido, né? Então, vamos abrir aqui o primeiro texto da quaresma, né? O primeiro texto da quaresma, deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó, né? Ele vai vir assim, ó, pessoal. Ele vai vir com um texto. Vocês não vão precisar nem abrir a Bíblia, pessoal. Nem abrir a Bíblia você vai precisar. Se você tiver o caderninho na mão, você não vai precisar nem abrir a Bíblia. Ó, veja bem. Quando você tem esse caderninho aqui, vai chegar aqui, ó. Aqui tem os 40 devocionais, 40 dias de devocional. Aí você tem essa página aqui, ó. Então você tem o texto bíblico, né? Que você vai ler do versículo 1 ao verso 18. E aqui vai estar escrito as perguntas que você precisa responder. Olhando para esse texto, quem é Deus? Olhando para esse texto, quem sou eu? Olhando para o mundo, o que é o mundo? Olhando para esse texto, o que é o mundo? Olhando para esse texto, o que eu devo fazer? Vamos lá. Quando eu explico a meditação caça ao tesouro, eu digo o seguinte. Primeiro, a gente precisa ler o texto 3 vezes com bastante calma e atenção. Eu acho muito importante ler várias vezes o mesmo texto. Quando o texto é grande, a gente fica com preguiça de ler várias vezes, né? Mas quando o texto não é muito grande, eu acho que dá para a gente ler umas 2, 3 vezes, né? Para a gente prestar bastante atenção. Eu costumo fazer assim, eu leio a primeira vez, dou uma parada. Aí a segunda vez eu leio procurando os personagens, se tem alguns personagens dentro desse texto.
Aí eu dou mais uma pensada. Aí na terceira eu tento procurar qual a relação desses personagens ou da situação ou do que o autor está querendo falar, né? Então sempre vai ter personagens, nem que o personagem seja o próprio autor, nem que o personagem seja Deus que está inspirando a pessoa que está escrevendo o texto, mas sempre tem gente dentro desse texto, porque alguém escreveu esse texto e alguém inspirou esse texto. Então tem gente dentro desse texto. Às vezes você tem o que na gramática portuguesa a gente chama de sujeito oculto. Já ouviu falar do sujeito oculto, né? Tem alguém lá, mas assim, talvez eu não esteja explícito, né, aparecendo no texto, mas tem alguém lá. A gente vai ver que isso é real. Bom, terceira parte terceiro passo da primeira parte é encontrar esses personagens na história, né? Esse texto que você leu, às vezes não tem personagens nas histórias. Por exemplo, né? Você abre no Salmo 121. O Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aonde tem personagem aqui? Primeiro personagem sou eu, né? É o cara que está escrevendo. Eu elevo os meus olhos para os montes. Então tem um cara que escreveu esse salmo. Então ele é um personagem. Aí ele fala: eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vamos ver a segunda personagem desse texto do Salmo 121. A segunda personagem são os montes, né? Eu elevo meus olhos para quem? Para os montes. Os montes pode ser uma das personagens. É uma personagem inanimada, mas é uma personagem. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o Senhor é uma outra personagem. Só nesse versículo do Salmo 121, já encontrei 3 personagens. Você entendeu? Então, assim, de uma certa forma, quando você lê o texto da Bíblia, você tem que encontrar essas personagens. Segunda parte da devocional, o que você vai fazer? Você vai responder as perguntas. Mas o que eu estou falando aqui é muito importante, né? Você não precisa encontrar a mesma resposta, não precisa ser a mesma resposta para todas as pessoas. Ah, pastor, mas lá no meu grupo, cada um encontrou uma resposta diferente. Não tem problema, não tem problema. As respostas não precisam ser iguais. Só que as respostas não podem sair do texto. Então, tipo, eu leio: o Senhor é meu pastor e nada... Não, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Cadê o personagem? Ah, o personagem é o pastor. Não, mas o pastor, não tem nenhum pastor nesse texto. Tem pastor naquele lado, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui não tem nenhum pastor, não tem nenhum paralítico, não tem nenhum cego, não tem a Maria, não tem nenhum discípulo, né? O texto só está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, assim, você só não pode encontrar coisa que não está no texto, mas o que tiver no texto você pode encontrar e você pode dar uma resposta dentro do texto. Outra coisa, as respostas precisam estar no texto, acabei de falar, né? Tem uma outra coisa que eu acho importante falar, é assim, que você não precisa encontrar todas as respostas. Eu sei que tem gente inteligente, tem gente aí que lê bastante a Bíblia, né? E eu tenho o maior problema dessa devocional é a gente que conhece muito a Bíblia, porque vai querer encontrar todas as respostas. Não precisa encontrar todas as respostas. Você só precisa encontrar uma, né? Então, por exemplo, você está aqui no texto: quem é Deus, né? Aí o camarada vai lá e fala assim: o Senhor é meu... Voltando para aquele do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Primeira pergunta: quem é Deus nesse texto? Deus é o meu socorro bem presente. Pronto, respondi. Quem é Deus nesse versículo 1 do Salmo 121? É o meu socorro bem presente. Ele é o meu socorro. O Senhor é o meu pastor.
elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é meu socorro. Uma segunda resposta poderia ser: quem é Deus? É aquele que criou os céus e a terra. Já tenho duas respostas só nesse versículo, entendeu? Mas eu não preciso de duas respostas, eu só preciso de uma. Então anota a sua resposta aí. Olhando para o Salmo 121, quem sou eu? Quem sou eu? O versículo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí eu penso: quem sou eu? Eu sou esse autor que está pedindo, que está olhando para as dificuldades e que está pedindo socorro. É esse. Eu sou a pessoa que está pedindo socorro para Deus. Né? Quem sou eu? Eu sou o socorro. Vamos lá. O que é o mundo? Talvez, eu sempre falo que essa pergunta é a pergunta mais difícil dessa devocional. Por quê? Porque o mundo, às vezes a gente não consegue identificar o mundo. Mas eu acho que a forma mais fácil de a gente identificar o mundo é que o mundo é um inimigo. O mundo algo, uma situação, um governo, uma pressão social que tenta nos afastar de Deus, que tenta que não ajuda a gente a encontrar Deus de verdade. Então, vamos voltar para o Salmo 121. O Senhor, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do céu, do Senhor que criou os céus e a terra. Então, quem é o mundo aqui nesse versículo do Salmo 121? São os montes. O autor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, esses montes podem significar os montes de problemas que eu tenho, os montes de contas que eu tenho para pagar, os montes de dificuldade que eu passo na minha vida, os montes de desafios que eu tenho na minha vida cristã. Você entende? Então, o que é o mundo? O mundo são os montes que me dá medo, esses montes que me dão desespero de não encontrar Deus por causa desses montes, né? Então, eu encontrei quem é Deus. Quem é Deus? Deus é meu socorro. Quem sou eu? Eu sou esse que está angustiado com a situação difícil da vida. Quem é o mundo? O mundo são os montes, as dificuldades da nossa vida. Então, o que eu devo fazer? Olhando para tudo isso, você vai ter que olhar para a primeira resposta, você vai ter que olhar para a segunda resposta, você vai olhar para a terceira resposta e você vai encontrar uma resposta na quarta pergunta. Então, o que eu devo fazer? Você vai falar assim: eu preciso buscar mais de Deus na minha vida. Eu preciso encontrar segurança em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Entendeu? Eu achei 3 respostas aqui. Não preciso das 3, só preciso de uma. E aí, a minha sugestão é que através dessa uma resposta, você consiga formular uma oração. Então, veja bem a minha oração. Senhor Deus, que é o meu socorro bem presente. Eu confesso, Deus, que eu sou uma pessoa angustiada pelas dificuldades da vida. O mundo são como os montes que tentam me afastar de ti. Mas eu quero confiar no Senhor e andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Entendeu, pessoal? Você pegou as 4 respostas e você transformou as 4 respostas em uma oração. Entendeu? Então, a ideia, presta atenção aqui, olhando para o texto, para a explicação, né? Observação quanto às respostas. Encontre apenas uma resposta para cada pergunta. Não precisa encontrar todas as respostas. Você só precisa encontrar uma. Se você quiser encontrar todas, pode encontrar, né? Mas assim, eu tento simplificar do que complicar, né? E outra, eu não vou ficar vasculhando na vida de vocês se vocês estão errados, certo, entendeu? É claro que eu quero que vocês façam certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever. Você pode mandar para mim no seu WhatsApp: pastor, o que você acha da minha resposta? Aí você eu pego as suas respostas, faço algum comentário, tá bom? Então, encontre apenas uma resposta para cada pergunta e não precisa encontrar todas as respostas. Aí aqui diz também: cuidado para não fugir do texto. É aquilo que eu falei, né? Você lê o texto.
eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do céu, do Senhor que criou os céus e a terra. Quem é Deus? Deus é o João Batista. Tipo, não, não, não. Você está viajando. Você está indo para outro texto, né? Então, assim, encontre as suas respostas dentro do texto que você está lendo. Depois de encontrar as respostas, monte uma frase com as 4 respostas e compartilhe no grupo. Entendeu? E eu entendo assim que o melhor seria transformar as 4 respostas numa oração e fazer essa oração no áudio. Você vai lá no seu celular, aí você aperta no áudio e você escreve, e você faz essa oração. Senhor Deus, eu sei que tu és o socorro bem presente. Eu tenho vivido angustiado e eu preciso mais de ti, Deus. O mundo tem me atrapalhado e tem sido como montes que me impedem de estar na tua presença. Mas eu quero confiar mais em ti e viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Você manda para o seu grupo e cada pessoa vai ouvir a sua oração, vai ser edificado com a sua oração e talvez essa oração seja uma oração que eles também possam fazer para eles. Entendeu? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir o microfone de vocês. Abrir não, né? Eu vou permitir que vocês abram o microfone. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não entendeu ainda o que eu falei? Não? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou ler um texto bíblico e eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Ó, tem umas tias muito queridas aqui comigo, ó, a tia Chica e a tia Mia. A tia Mia, a Eli é a irmã da minha mãe. Tá bom? Eu vou prosseguir então, pessoal. Vou prosseguir então e eu vou explicar, fazer um exemplo com vocês agora. Tá? Vamos voltar à tela. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Um exemplo que não está na nossa devocional, tá? É um exemplo que está em outro texto da Bíblia, só para a gente poder dar um exemplo, tá? Então, abrindo a Bíblia em Marcos, capítulo 2, você tem aquele texto de quando Jesus transformou a água em vinho, né? Lá em Marcos, capítulo 2, a gente tem... Não, pessoal, tá em João 2. Calma aí, que eu acho que eu tô meio equivocado. Isso. É João 2, né? Em João 2, vou ter que pegar um texto do João. Em João 2, só para dar um exemplo, tá, pessoal? No João, capítulo 2, a gente tem aí a transformação, Jesus transforma a água em vinho, né? E aí, quando você lê o texto, né? Você lê o texto, vou ler um pouquinho do texto só para vocês, são 11 versículos, só para vocês entenderem. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que se transformara em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso de Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória para os seus discípulos que creram nele. Então esse texto, né? Olhando para esse texto, né? A gente tem um texto, uma história. Jesus foi numa festa de casamento, junto com a sua mãe e alguns discípulos. E nesse casamento, o que aconteceu?
acabou o vinho. E o vinho era a parte mais importante do casamento. Então, olhando para esse texto, quem é Deus? Deus é aquele que é poderoso para transformar água em vinho. Essa é uma possível resposta. Deus é aquele que transforma água em vinho. Eu posso dar uma outra resposta. Eu vou dar várias respostas para vocês entenderem quantas respostas eu posso tirar desse texto. Quem é Deus nesse texto? É aquele que ajuda as pessoas. Então, a mãe de Jesus precisava de ajuda, porque ela era a mestre da cerimônia e acabou o vinho, que é mais importante. Segunda coisa, Jesus ajuda as pessoas. Terceira lição, terceiro, quem é Deus nesse texto? Deus é aquele que é a favor do casamento. Por quê? Porque Jesus ajudou a terminar, a fazer a festa do casamento. Então, de uma certa maneira, Jesus ele é a favor do casamento. Se ele não gostasse de casamento, ele não ia favorecer o casamento. Quarta resposta possível. Quem é Deus dentro desse texto? Deus é aquele que traz coisas novas para nós. O vinho, depois que o vinho apareceu ali para o noivo, né, e o mestre da cerimônia falou: nossa, vocês estão servindo o melhor vinho agora. Ou seja, de uma certa forma, Jesus ele queria trazer coisas novas. Nosso Deus é um Deus que traz coisas novas. Veja bem, pessoal, várias respostas você pode encontrar. Eu só quero uma. Eu só quero que você encontre uma. E sabe qual que é a melhor resposta? É aquela que apareceu primeiro na sua cabeça. Não fica tentando encontrar as melhores respostas para poder fazer uma frase, uma oração super bonita. Não precisa. O importante é você encontrar uma resposta. Quem é Deus? Deus é aquele que é poderoso para transformar qualquer coisa. Segunda pergunta, quem sou eu? Olhando para esse texto, né, a gente tem aqui algumas personagens. Vamos ver aqui. Jesus é uma personagem, a mãe de Jesus é uma personagem, os discípulos são uma personagem, os serventes da festa são personagens, o noivo é uma personagem e os discípulos são personagens. Tem várias personagens, né? Então, quando eu pergunto quem sou eu dentro desse texto, o mais fácil é você encontrar e se identificar com alguma dessas personagens. Então, por exemplo, quem sou eu dentro desse texto? Eu sou os serviçais que colocaram água no pote. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai na igreja, mas não sabe por quê. Você entende? Mas um dia eu vou saber por quê. Porque Jesus está transformando o meu interior, né? Então, assim, eu posso falar assim, eu posso ser os serviçais. Quem eu posso ser aqui, olhando para aqui? Eu posso ser a Maria. A Maria era uma pessoa que ficou ansiosa porque alguma coisa deu errado. Quem aqui não fica ansioso quando alguma coisa dá errado? Não é verdade? Todo mundo fica ansioso quando alguma coisa dá errado, quando uma dificuldade vem na nossa frente. Não é verdade? E nós podemos falar assim, eu sou como Maria, que ficou ansiosa quando acabou o vinho. Né? Que mais que eu posso ser aqui? Eu posso ser o noivo. Por que eu posso ser o noivo? Porque às vezes Jesus já está trabalhando na minha vida, mas eu ainda não percebi que foi ele. Eu posso ser o noivo também. Você entende? Pessoal, quando vocês olharem para o texto, vocês têm que entrar dentro do texto. Vocês têm que procurar dentro do texto quem é você dentro desse texto. Você precisa tentar encontrar como que você se identifica com esse texto, né? Eu olho para esse texto e eu falo assim, puxa vida, eu sou a Maria, eu sou o noivo, eu sou os discípulos que estão observando, mas não estão entendendo nada, mas estão vendo um milagre e agora reconhecem que Jesus é Deus. Você entende? Eu posso me identificar com os serventes que estão colocando água nos potes, né? De repente, pessoal, você pode até falar assim, quem sou eu? Eu sou os potes. Os potes, às vezes, eles ficaram vazios, não é verdade? Às vezes a nossa vida não fica vazia, a gente não se sente meio vazio, mas aí Jesus manda encher de água e essa água se transforma em algo muito mais do que água, transforma em algo que gera alegria. Você entende? Então você pode se identificar com o noivo, com a Maria, com os serventes, com os discípulos e até com os potes. Eu não estou chamando ninguém de gordo aqui, sendo de barril, né? Ou barrilzinho. Não. Eu sou
mais barrilzinho aqui, né? Então, assim, você pode se identificar com várias coisas dentro desse texto. Eu coloquei aqui nessa resposta. Quem sou eu? Eu sou como uma festa. Olha só, essa aqui eu não falei nem que eu sou o pote, nem que eu sou a Maria, nem que eu sou os servos, nem que eu sou os discípulos. Eu falei assim, eu sou como uma festa que às vezes acaba o vinho, ou seja, que acaba a alegria e eu preciso de Deus. Entendeu? Pessoal, é muito fácil. É importante, sabe, pessoal, essas perguntas, elas ajudam a gente a entrar dentro do texto da palavra de Deus. Porque o texto da Bíblia só vai fazer sentido para você se você consegue encontrar você mesmo dentro do texto. Porque senão ele vai ter um monte de palavras jogadas no ar. Por isso que eu insisto em falar para você assim, tenta encontrar quem é você dentro desse texto. Você precisa se identificar com alguma coisa, né? Então é legal isso. Essa é a segunda pergunta. Aí a terceira pergunta que eu falo sempre, que ela é a mais difícil, né? Mas olhando para esse texto, né, do vinho, da transformação do vinho, o que é o mundo? E eu digo para vocês, o mundo é a desesperança de não ter mais alegria. Você entende, pessoal? Eu não coloquei aqui nenhum personagem, mas eu coloquei aqui um adjetivo. Um adjetivo. O que é o mundo? O mundo é a desesperança. O mundo é a ansiedade da Maria. O mundo é a dúvida dos serviçais. O mundo é uma festa que acaba, a coisa mais importante da festa. O mundo, você tem que pensar, quando fala de mundo, você tem que pensar em alguma coisa que está tentando te atrapalhar de ver Deus, de ter mais de Deus na sua vida. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender? Então, o mundo é algo que tenta atrapalhar a sua vida com Deus. É a sua ansiedade, é seu egoísmo, é seu orgulho, é o seu ceticismo, né? A sua racionalidade que duvida da existência de Deus. Então, assim, tudo isso pode ser um mundo, né? Então, você encontra o mundo. E aí, eu acho que a pergunta mais fácil de tudo isso vai ser o que eu devo fazer com tudo isso? Então, olhando para esse texto de Jesus transformando a água em vinho, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar em Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que falar com Jesus. Eu tenho que obedecer a Jesus. Olha só quantas respostas. Não precisa encontrar todas as respostas, só uma. Para quê? Porque se você tiver uma resposta de cada uma dessas perguntas, você já consegue formar uma frase. E olha só a frase que eu escrevi aqui, pessoal. Essa foi a minha frase do texto de hoje, né? Desse texto de João 2. Jesus é um Deus poderoso, criador do céu e da terra. Ele criou e pode transformar todas as coisas. Muitas vezes sinto que a minha alegria vai embora e vivo em um mundo que não me dá esperança de ter alegria de volta. Vou buscar a Deus em Jesus Cristo para sempre encontrar a minha verdadeira alegria. Entenderam, pessoal? Por isso que eu acho importante, depois que você fizer as suas perguntas e encontrar as respostas, pega essas 4 respostas e transforma em um parágrafo, transforma em uma oração para você. E isso, na verdade, é a devocional que a gente vai fazer, né? A devocional, ela é baseada nessas 4 perguntas. Por quê? Porque se eu conseguir responder e encontrar essas 4 perguntas, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. No final dessa devocional, e é importante assim, né, pessoal, você orar bastante, pedir para o Espírito Santo te ajudar, te orientar. Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, né? Então, quando você pede para Deus falar com você, ele pega o texto, você estudar o texto, ele vai falar com você, né? Mas o seu coração precisa estar com vontade de ouvir a voz de Deus. Se caso você não conseguir, você vem falar comigo. Aí eu tento te ajudar mais uma vez, tá? Bom, vou abrir mais uma vez o microfone aqui. Quem quiser perguntar, essa é a hora, tá? Pode perguntar. Alguém tem alguma dúvida?
Ou alguém não entendeu nada? Ih, a tia Chica não entendeu nada. Tia Chica, depois eu dou uma aula particular para você, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um texto e a gente vai fazer junto aqui, tá? Eu quero que vocês me ajudem a encontrar uma resposta, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Vou pegar um texto difícil, hein? Vou pegar um texto difícil. Vamos abrir no Salmo 23, vai. Salmo 23. Salmo 23. A gente vai ler bem pouquinho, tá? Só para a gente treinar aqui. Eu não vou responder, vocês que vão ter que responder para mim, tá bom? Vamos lá, Salmo 23, só tem 6 versículos. Vamos lá, eu vou ler os 6 versículos aqui. Está escrito assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? Vamos olhar para esse texto, né? E vamos fazer a primeira pergunta. Quem é Deus dentro desse texto? Vai. Respostas. Abre o seu microfone e fala comigo, vai. Primeira, respostas. Se alguém já encontrou a sua resposta, não precisa falar de novo, tá? Vai lá. Quem é Deus dentro desse texto? Ih, ninguém entendeu nada. Jesus. Vai lá, abre seu microfone e fala. Vai lá, Alice, me ajuda aí. Quem é Deus? Não tá dando para abrir? Calma aí. Ah, desculpa, verdade. Agora acho que dá. Tenta agora. Deus Isso, é meu vai lá. pastor. Deus é meu Isso, pastor. Deus é meu pastor. Perfeito. Quem mais? Roseli, achou uma resposta? Deus é o meu provedor. Deus é meu provedor. Perfeito. Quem mais? Olha para o texto, não olha para mim. Eu não tenho resposta no meu rosto. Você tem que olhar para o texto. Olhar para o texto e perguntar. Deus é aquele que me conduz às águas tranquilas. Perfeito, perfeito. Deus é aquele que me conduz às águas tranquilas. Que mais? Shigedo, me mostra que os homens também conseguem encontrar respostas. Eu achei aqui, ó, pastor, pois tu estás comigo. Perfeito, perfeito. Deus é aquele que está sempre comigo, né? Muito bem, ó, a gente já achou várias respostas. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é quem sou eu? Olhando para esse texto, quem sou eu dentro desse texto? Você precisa tentar se encontrar dentro desse texto, né? Quem sou eu dentro desse texto? Alguém achou alguma resposta? Eu sou aquele que anda pelo vale de trevas e de morte. Verdade, verdade. Eu sou esse que anda pelo vale de trevas e morte, né? Não toda hora, né, mãe? Mas assim, às vezes. Em nome de Jesus, né? Mas eu ando realmente. Por enquanto. Mas às vezes a vida tá tão difícil que parece que a gente tá andando num vale da sombra da morte. O que mais? Quem sou eu? Eu sou aquela que não teme nenhum mal.
porque Deus está Perfeito. comigo. Perfeito. Eu não temo o mal porque eu sei que Deus está comigo, né? Eu sou esse que não teme o mal. O que mais? Tem um eu sou aqui que está muito, muito evidente, mas não está aqui. É muito real, mas não está aqui. A palavra não está aqui. Eu sou aquela que não teme nenhum mal. Perfeito, perfeito. O que mais? Alguém achou outra resposta? Pessoal, se Deus é meu pastor, eu sou o quê? Sou uma ovelha. Ovelha. Na verdade, eu sou uma ovelhinha de Jesus, né? Não está escrito aqui, mas eu posso falar dentro desse texto que eu sou uma ovelha de Jesus? Claro que eu posso, porque o texto está falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem sou eu? Eu sou uma ovelha do rebanho de Jesus, entendeu? Muito bom, pessoal. Terceira pergunta. A terceira é a mais difícil, né? Eu quero que você me ajude a encontrar qual que é a resposta da terceira pergunta. O que é o mundo dentro desse texto que a gente leu? O que é o mundo? O que é que me atrapalha de chegar até Deus? Vou chamar. Pastor, eu tinha achado aqui que é o Vale de Trevas e Mortes. Perfeito, perfeito. O Vale de Trevas e Morte é um mundo mesmo. Quando a gente passa por essas dificuldades, é um mundo mesmo que a gente está passando. O que mais? Os meus adversários. Perfeito, os meus inimigos. O mundo é o nosso inimigo. O que mais? Calma que minha mãe tá dando bronca no cachorro. O que mais? Tem mais alguma resposta? O que é o mundo? Tem uma resposta que ela é um pouco oculta, né? Isso que eu falo para vocês. Se a palavra fala uma coisa, você pode encontrar um mundo no contrário dessa frase. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que é um mundo? O mundo é esse desespero meu de achar que está faltando alguma coisa para mim. Você entende? Não está aqui, mas está aqui ao mesmo tempo, entendeu? Quando o texto fala assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que é o mundo? O mundo é aquilo que faz meu coração sentir falta das coisas, de alguma coisa, né? Então não está aqui, mas está aqui ao mesmo tempo, entendeu? Você pode encontrar esse tipo de resposta. E última resposta, então, a mais fácil, então, né? Olhando para a última pergunta. O que eu devo fazer? Olhando para esse texto, o que eu devo fazer? Vai lá, pessoal. Descansar. Descansar nos braços do Pai. Descansar nos braços de Deus. Perfeito. O que mais? Habitar na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor. Perfeito. Tá sempre na presença de Deus. O que mais? Ixi, Rosana, não tá saindo a sua voz. Rosana, não tá saindo a sua voz. Sempre dá um probleminha no microfone da Rosana. Agora. Pastor, eu gosto muito do primeiro versículo que fala: o Senhor é o meu pastor e ele nada me faltará. Então, é confiança, né? Fé. Isso, exatamente. Exatamente. Por que uma ovelha se perde, pessoal? Porque ela não obedeceu o pastor, não é verdade? O que eu devo fazer olhando para esse texto? Preciso obedecer a Jesus. Preciso obedecer a Jesus. Né? Alguém encontrou mais alguma resposta? O que eu devo fazer? Olhando para esse texto, o que eu devo fazer? Não?
Mais uma, vai lá, Tia Mioi. Morar na casa do Senhor. Amém, amém. Estar sempre na casa do Senhor. Muito bem. Aí, ó, olhando para todas essas respostas, vou fazer uma oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. Porque eu sou uma ovelha do Senhor Jesus que precisa mais de Ti. Eu sei que o mundo é como uma sombra de morte que tenta me afastar do Senhor. Me ajuda a habitar na Tua casa todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Entendeu, pessoal? Essa é a devocional. É assim que se faz essa devocional, né? Eu sei que parece complicado, quando a gente não está acostumado a ler a Bíblia, a gente não consegue enxergar direito essas coisas, né? Mas é por isso, talvez, que dentro do nosso grupo de compartilhamento das devocionais, todos os dias a gente vai colocar nas devocionais as nossas respostas ou um áudio, né? Do que Deus falou comigo. Olha, Deus falou comigo que Ele é meu pastor, né? De repente você não precisa, talvez, encontrar todas as respostas, mas olhando para o texto que você leu, como que você pode ver Deus tocando no seu coração? Que nem a Rosana falou agora, ó, pastor, o que me chama a atenção é o versículo 1. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Beleza, pode ser, às vezes, pode ser só isso, né? Mas eu creio que se você conseguir desenvolver na sua leitura bíblica, sabe, responder essas 4 perguntas e fazer uma oração juntando todas as suas respostas, você vai ver que Deus fala com você sim, através da palavra de Deus. Amém? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Tá bom. E como vai estar gravado,